Fala aí, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite! Espero que todos e todas estejam bem! Aí, meu povo, estou de volta! Aí, felicidade! Bom, gente, voltei para mais uma videoaula e hoje nós vamos conversar mais um pouquinho sobre o nosso querido, magnífico corpo humano e analisar sua parte fisiológica, né? A parte da anatomia e fisiologia do corpo humano, né? Do ser humano em si, né? E hoje então nós vamos falar do próximo sistema, né? Então nós já vimos sistema digestório, tá? Já trabalhamos, já está aqui a aula no canal Estudo Fácil. Inclusive, se você é novo aqui no canal, já se inscreve, deixa o seu like, ativa as notificações e compartilhe com seus amigos para que eles também venham estudar conosco, tá bom? Então já vimos sistema digestório, cardiovascular ou circulatório também, que essas aulas estão fantásticas, e agora vamos ver o próximo, que é o sistema respiratório. Muito bom, muito bom. Então é um tema, né? Então quando a gente estiver falando de corpo humano, tema de biologia do setor A, de amor pela biologia, cujas aulas são elas as 29 a 31, tá bom? Da sua apostila de número 7 do Sistema Ângulo de Ensino, tá bom? Então hoje vai ser uma aulinha bem tranquila, não tem muito de slide, não tem muita coisa, tá? Mas assim, a gente vai indo na fé e vamos ser felizes, tá bom? Então, meu povo, antes de mais nada, deixa eu conferir se está tudo bem aqui, tá gravando, tá? O som tá bom? Tá, então, meu povo, bora começar, mas antes, solta a famosa e linda vinheta do nosso canal. Simbora, vem comigo! Aê, a nossa vinheta bonita aqui, meu povo, bora começar então? Já começo com um aviso de formulário, sim! Formulário então de revisão do tópico de hoje, que é sistema respiratório. É um formulário com 5 exercícios apenas discursivos, tá bom? O link estará na descrição do vídeo e no Linktree, tá bom? E a correção do formulário é feita pelo feedback da resposta, com a devolutiva pelo e-mail. Tá bom? Então são 5 questões, tá tranquilo, tá favorável. Qualquer dúvida é só mandar lá no Instagram, musicarte não, musicarte é o outro, é @_estudo.fácil, tá bom? Então, bora começar a aula, meu povo, e lá vamos nós então. Então, simbora. Começo falando e diferenciando um pouco a respiração celular da respiração sistêmica, tá bom? O que é importante ficar na cabeça? Que qualquer animal, as células então de um animal necessitam de energia, que nós também podemos chamar de ATP, tá? Adenosina, acho que é adenosina trifosfato, não me lembro muito bem, mas eu acho que é isso, tá bom? Para que manter o seu metabolismo, tá? E aí essa energia que nós chamamos de, entre aspas, ATP, ela é adquirida pelo processo de respiração celular, onde ocorre uma quebra das moléculas orgânicas, no caso a glicose, na presença de O2, liberando energia. E já na respiração sistêmica, é a questão de troca gasosa entre o ambiente e os tecidos animais. E aí, o que acontece? Para ter a respiração sistêmica e, consequentemente, a troca gasosa, a superfície de troca, que vai ocorrer por difusão simples, né, nesse caso, tem que ser fina, úmida e permeável. Isso tem que ser decorado. Qualquer membrana, para que haja troca gasosa, tem que ser fina, úmida e permeável, tá bom? Então aqui nós temos o processo de respiração celular, processo de fotossíntese. E aí o que vai acontecer? Ó, tem a glicose, né, que nós chamamos de C6H12O6. Na presença de O2, ela é quebrada, né, e aí aqui gera também ATP, adenosina trifosfato. E aí na fotossíntese ocorre o inverso, né? Então CO2 vira vira reagente, H2O também, e aí C6H12O6 mais o O2 vira produto da reação, tá bom? Então, basicamente isso para começar o nosso assunto de hoje. Então agora nós vamos falar de um tópico importante, que são os tipos de respiração. Já adianto, tem uma questão no formulário que envolve isso, tá bom? Então precisa saber, inclusive lá no formulário tem umas questões que você tem que falar quais alternativas estão corretas, né? Quais afirmativas. Lê com atenção e escreve qual que está correta e justifica
que está errada, corrigindo ou enfim, tá bom? Então vamos lá, primeiro tópico é difusão simples, tá bom? E essa difusão simples vai ocorrer em organismos unicelulares, como os protozoários, e alguns pluricelulares, no caso, proporíferos, quinidários, platelmintos e nematelmintos, mais os protozoários unicelulares, beleza? Os unicelulares eles vão sofrer difusão de gases através da membrana plasmática, tá bom? Através da membrana da célula única que eles têm. Porém, ó, mesmo sendo pluricelulares, eles não vão ter um sistema respiratório que seja responsável e eficiente para captar, distribuir os gases, tal. Isso é muito elaborado para quem é primitivo, né, se a gente for pensar assim. Porém, vai também ocorrer por difusão simples, tá bom? Mas não é assim, não é totalmente eficiente, mas tem um sistema um pouco mais simples, tá bom? E é o que nós temos aqui, né? Então, por exemplo, gastroderme, né? Aqui estou analisando um quinidário, que é uma hidra, gastroderme e epiderme, gastro é que está dentro, né? Então, ó, entra O2, sai CO2, entra O2, sai CO2, tá bom? Difusão simples, a fim de igualar as concentrações e tudo mais. Próximo, respiração traqueal ocorre, né, nos insetos, tá bom? Mas também pode ocorrer em outros artrópodes. Exemplo, Henrique, praja, centopeia e algumas aranhas também, tá bom? É um sistema simples, porém tem uma alta eficiência na realização de trocas gasosas. Alta eficiência, lembre-se disso, tá? Ele vai ocorrer por meio das traqueias, né, que a gente pode chamar de tubos, entre aspas, e essas traqueias eles já penetram em todas as partes do corpo do animal. E aí essas trocas gasosas, o que é mais legal, eles não dependem da circulação, porque os gases não passam pelo sangue, ele já vai direto para os tecidos, né? Ou seja, entre o meio, a respiração ocorre entre o meio externo e as células do animal, né? Então, por exemplo, aqui nós temos um grilo. Estes buraquinhos aqui que você vê no grilo são os que nós chamamos de espiráculos, que é onde o ar vai entrar e já vai direto para o corpo do bicho, no corpo do animal. É o que temos aqui, né? Então, entra O2, sai CO2. O processo é o mesmo. Vai entrar então pelo espiráculo, que é o nome do buraquinho, vai traqueia, tal, já troca, beleza. E lembre-se também então que não passa pelo sangue, o gás não passa pelo sangue, tá bom? Hoje eu já tomei a vacina, né? No dia que eu estou gravando essa aula eu já tomei a vacina. O meu braço já está um pouco doendo. Eu fui mostrar aqui, né? Porque vocês não sabem, mas quando eu estou gravando aqui sozinho, né? Eu estou na minha sala sozinho, meu, eu vou mexendo o braço, vou apontando, fazendo aqui, vocês não estão vendo nada. Parece um louco aqui, né? Mas tudo bem, ainda teremos live comigo aqui no computador, tá bom? Já estou planejando. Hashtag fica a dica para seguir o Instagram. Então simbora. Falando agora um pouquinho da respiração cutânea, que é o próximo tipo, é uma respiração feita através da cutis, no caso da pele do bicho. Interessante. E aí, a única diferença entre a cutânea e a difusão simples é que os gases são trocados com o sangue. Neste caso, o animal já tem sangue, né? Então, o que vai acontecer? O oxigênio do meio externo penetra na pele, atingindo o sangue, e aí vai conduzir até as células do corpo. Essa respiração ocorre em anelídeos e anfíbios em todas as suas fases de vida, tá bom? Neste caso é anelídeos, as minhocas, tá bom? E aí temos também outro grupo que vai também ter o anelídeo, mas é outro tipo de animal, tá bom? Então entra O2, sai CO2 e assim vai. Então lembrando também do sangue, né, que nós vimos na outra aula, o sangue que nós chamamos de venoso, ele carrega CO2, e o sangue que nós chamamos de arterial, ele carrega O2, beleza? Então tranquilo. Ou seja, o sangue deixa de ser venoso e passa a ser arterial, tá bom? Deixa de ser azul e passa a ser vermelho, se a gente for pensar assim, tá bom? E aí, para finalizar, né, tem mais dois tipos. O próximo é o branquial, tá bom? O que vai acontecer, né? Então as brânquias são esse tipo de respiração, na verdade, é feito em meio aquático
por anelídeos, no caso os poliquetos, moluscos aquáticos, crustáceos, equinodermos e vertebrados aquáticos, tá bom? E é feito através de brânquias. Ah, Henrique, brincou? Não, te juro, branquial brânquias, né? Só alegria então. E aí nós temos o que? As brânquias, elas são vascularizadas. Henrique, o que quer dizer isso? Elas possuem vasos sanguíneos. Possuem vasos. Olha que doido. E aí, o que vai acontecer? Eles vão realizar trocas gasosas por meio de um mecanismo contracorrente, né? Por meio de um mecanismo contracorrente. Ou seja, o sangue passa no interior das brânquias em sentido oposto ao da água. E aí que vai passar pelo lado de fora. E aí isso daí vai manter o que? Uma diferença nas concentrações de O2 por todo o trajeto. E isso daí vai facilitar a difusão do gás no sangue. Doido, né? Mas é muito interessante. Mas enfim, que é o que está escrito aí. Então nós temos as brânquias aqui, né? Então, ó, vai passar conforme a água passa, né? Pega o O2, já vai indo para o sangue e sai em CO2. Doido, né? Mas é muito bonito. E aí, para finalizar agora, a pulmonar, que é feita pelos pulmões, logicamente, que são altamente vascularizados, que no caso é o nosso caso, né? E aí nós temos o que? São típicos de vertebrados terrestres. Exemplo, Henrique: anfíbios, répteis e mamíferos, tá bom? Eles vão então possuir uma troca rítmica de ar e a eficiência é reduzida, mas é boa, porque o ar ele tem que sair e entrar pelo mesmo caminho a cada ciclo respiratório, tá? E aí o que vai acontecer? As trocas entre o gás, oxigênio e CO2 vai acontecer apenas no final, que no caso é onde estão os nossos queridos e famosos alvéolos pulmonares, né? E aí nós temos aqui um exemplo, né? Uma imagem que diz muito bem. Então nossos pulmões aqui de mamíferos super lindos, super bem adaptados, super fantásticos no balão mágico. Nos répteis nós temos este pulmão e nos anfíbios aqui. Logicamente os anfíbios possuem um pulmão um pouco mais simples, tá bom? Porque, ó, alguns deles em forma de sacos sem ramificações, se a gente for ver ali. Às vezes não tem muita ramificação aqui e aí não é tão evoluído, né? E essa complexidade vai aumentando conforme vai evoluindo, né? Se a gente for dizer assim. E aí, logicamente, as ramificações vão passar a ser crescentes, logicamente, a superfície de troca cada vez maior e a eficiência respiratória aumentando de forma bem gradativa e, logicamente, para melhor. Beleza? Então, gente, tipos de respiração são esses. São 5. 3, 5. São 5. 5. Tá bom? E aí agora então nós vamos falar do nosso sistema respiratório humano. E aqui vos apresento o nosso sistema respiratório. Lógico, logo, o ar entra pelas narinas, passa pela cavidade nasal, chegando na faringe, laringe, e aí vai para as traqueias, brônquios, bronquíolos, chegando nos alvéolos, tendo também a presença do diafragma aqui que nós vamos entender, tá bom? Então narinas, cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia, brônquio, tem os bronquíolos aqui no meio e os alvéolos aqui. Beleza? Tranquilo. Então vamos começar pelas fossas nasais. Temos então o que? Durante a inspiração, já vamos se acostumar com esse nome, é quando você respira o ar, você coloca o ar para dentro, ele vai passar pelas suas narinas e segue para as fossas nasais, chamadas de cavidade nasal. O legal desse sistema é que você consegue fazer a respiração, né? Você consegue perceber isso conforme você assiste a minha aula, né? Então você dá um pause aí e tal, vai pensando, porque isso que é mais legal. Por exemplo, sistema circulatório, quando você não sente o seu sangue, você não vê o sangue, então o sangue fica correndo pelo seu corpo que nem doido, e você aqui aprendendo junto comigo isso, né? Então, só alegria. E aí então ele vai entrar pelas narinas, seguindo para as fossas nasais. E aí no decorrer desse pequeno percurso, o ar é filtrado pelos pelos que estão nos narizes, né? E eles vão logicamente reter partículas, né? Como se fosse um filtro. Isso que é mais legal. E aí, conforme esse ar passa, o ar é aquecido e umedecido. Muito bom, né? Muito bom.
Então tá aqui, ó. Então o ar entrou, né? Já passou por aqui e aqui já ia seguir para baixo, né? Então aqui é uma parte interna, tal, e aí tá aqui, então também entrou e já ia seguir para baixo, que é para onde nós vamos agora. Então passou pelas fossas nasais, ar é aquecido, filtrado, umedecido, meu fantástico, simbora. Chegamos já na faringe e laringe. Lembre-se, faringe e laringe. Laringe tem a ver com a voz, não confunda, tá? O que vai acontecer? A faringe serve tanto de passagem para o ar quanto para o alimento. Por isso que às vezes quando você engasga ali perto da faringe, tá bom? Porque aí o alimento pode ter descido pelo lugar errado, nós vamos entender o porquê disso, tá bom? E aí, logicamente, o alimento é direcionado para o esôfago e o ar para a laringe, fazendo todo o percurso. Gente, mas pensa assim, não tem uma pessoa ali dentro de você que fala assim, opa, o que é isso? É ar? Vai, laringe. Opa, é um alimento. Opa, esôfago. Opa, é mais um alimento. Opa, esôfago. Não, jamais. Não tem nenhuma plaquinha direcionando assim, meu amigo, se você é um ar, se você é H2O, CO2 ou O2, vire à direita. Ou em 300 metros, vire à esquerda para você dar no estômago, ou que seja. Não existe, tá bom? Então, o que acontece? Tem um mecanismo que nós chamamos de epiglote. Nós vamos entender isso, tá bom? Mas antes vamos pensar assim, ó, a laringe conecta a faringe à traqueia. Isso é básico, né? Agora vendo a epiglote que eu estava falando, né? Ele é uma cartilagem. Eu já vou colocar tudo aqui, ó, que nós vamos ver a imagem aqui, ó. Ó, a epiglote é esta cartilagem aqui. O que acontece, né? Então, ela que é responsável por direcionar o alimento para o esôfago. Ou seja, essa daqui é o que eu chamei de placa. Essa daqui é a placa que vai mostrar, olha, vira direita, vira esquerda, tá bom? É basicamente isso. E então, quando você engole alguma coisa, tal, a faringe e a laringe se elevam, fazendo com que a epiglote mova para baixo, tampando a entrada da laringe, direcionando a saliva, os líquidos de alimento para o esôfago. E aí, caso o alimento vá para o lugar errado, que no caso seria ir para a traqueia, acontece o fenômeno conhecido como tosse. E aí vai expelir o material e direcionando para o canal correto. E aí é na laringe que tem as cordas vocais que eu já estava comentando lá com vocês, tá bom? E aí, então tá aqui, ó, daqui. Quando você inspira, a epiglote abre, né? Então ela fecha para o esôfago, abre para a passagem do ar para cá. Quando você engole, a epiglote fecha para permitir que um alimento passe do lado e não vá para o lugar errado, tá bom? E aí, seguindo o nosso percurso, ó, antes aqui temos uma imagem que aqui dá para ver, ó, bem legal. Este treco aqui é a epiglote, vai fechar para cá se você engolir ou vai abrir caso você for respirar, e aí só alegria, tá bom? Então nós temos nariz, tá aqui, né? Então o ar entrou por aqui. Temos primeiro a faringe e depois a laringe, que é responsável pela voz, cordas vocais, né? Bom, temos então a traqueia, brônquios e bronquíolos, tá? A traqueia vem antes do esôfago, tá? Então pensa assim, quando você olha aqui para você, coloca a mão no seu pescoço, você tem duas passagens, né? Que às vezes a gente não sente isso, mas você tem duas passagens. Uma indo para o pulmão e outra destino estômago, destino suco gástrico, destino digestão, tá bom? E aí então voltando para a traqueia, a sua parte inferior é dividida em uma parte que vai para o pulmão direito e outra para o esquerdo, tá? E aí tanto nas traqueias quanto nos brônquios eles vão ter o que nós chamamos de anel de cartilagem, que vai manter aberto durante a passagem do ar, né? E aí os brônquios se ramificam em bronquíolos e esses bronquíolos ao final se ramificarão nos alvéolos, tá? E aí, igual tem no nariz, a traqueia e os brônquios, eles têm o que nós chamamos de epitélio ciliado e umas células produtoras de muco para expelir algumas sujeiras, tá? E aí, logicamente, com a entrada do ar, né, então o ar vai passando, pensa, eu vou respirar. Já aconteceu tudo isso que eu falei em 20 minutos de aula, né? Doido isso. E a partícula, então, que está presente no ar vai ser retida pelo filtro no nariz,
constantemente varrido pelos cílios em direção à faringe e deglutido junto com a saliva. Então pensa assim, tem partículas, vai para o nariz, vai para a faringe, vai ser deglutido junto com a saliva lá no estômago, tá bom? E aí se tiver na traqueia, os cílios vão jogando essas partículas para cima, chegando na faringe, e aí você consegue jogar elas lá para o estômago, tá bom? Então é o que está aqui, ó, a traqueia está aqui, brônquios, bronquíolos, e aqui no final nós temos os alvéolos, ó, os alvéolos aqui, ó. Ó os nossos amigos, oi. Então beleza, vamos continuar. E aí nós chegamos agora nos alvéolos, onde ocorre também a hematose, processo mais importante aqui. Liga o pisca-alerta ligado. Quando eu falar isso, significa preste atenção aqui, tá bom? Então o que vai acontecer? As trocas gasosas vão ocorrer, sinceramente, aqui, apenas nos alvéolos, pelo processo que nós chamamos de hematose, tá bom? Que é o que está aqui. Então, os alvéolos, eles são pequenos sacos com paredes extremamente finas, úmidas e permeáveis, tá bom? Que é revestido por diversos capilares sanguíneos e aí, consequentemente, consegue realizar a troca gasosa, tá bom? A troca ocorre por difusão entre o sangue dos capilares e o ar alveolar, que nós chamamos de hematose, ou seja, é a troca do oxigênio presente no ar que vai se difundir para as hemácias, enquanto o gás carbônico que está no sangue se difunde para o ar alveolar. E aí então, que aí significa que você inspira gás oxigênio e expira gás carbônico. Tá bom? Então ocorre uma troca, né? O que eu falei do sangue venoso rico em CO2 passa a ser, né, vai se tornando sangue arterial rico em O2, tá bom? Então, isso daqui é super importante. It's important. Então, já anota aí, meu, só alegria, tá bom? E aí, então, nós vamos falar um pouquinho dos movimentos respiratórios, que é inspiração e expiração. Deixei tudo explicadinho, bonitinho, mas, ó, não se preocupe quanto a isso, tá bom? Se preocupe com essa imagem e essa tabela, tá? Então, vamos lá. Tanto a inspiração quanto a expiração depende de dois músculos. Eu esqueci de colocar aqui, músculos intercostais, está aqui, ó, músculos intercostais e o diafragma, tá bom? E aí no momento, quando você inspira, os músculos intercostais contraem, a costela se eleva, o volume da caixa torácica aumenta, a pressão dentro dos pulmões diminui, o ar entra e o diafragma contrai e desce. Olha que doido. Faz isso daí agora na sua casa. Dá um pause no vídeo e faz, ó. Só nesse processo de respirar, ó, já até expirei. Você está tentando segurar o ar que não dá. No momento de que você inspira, tudo isso aconteceu. Nossa, quanta coisa. Pior que é verdade. Pior que é verdade. E aí no momento de expiração vai tudo mudar, né? Então o músculo relaxa, a costela desce, o volume da caixa torácica diminui, pressão sobre os pulmões aumenta, o ar sai e o diafragma relaxa e sobe. Então conforme você inspira, diafragma desce, conforme você expira, diafragma sobe. Tá bom? Tranquilo, né? Isso daqui também é super importante. Seguindo, temos esta imagem que diz a mesma coisa, tá bom? Que aqui é tudo em imagem. O que eu falei em um slide lá tá em dois, neste e no anterior, tá bom? Tranquilo. E aí, falando então já para finalizar do transporte de gases respiratório, tá bom? Respiratórios, desculpa. Temos o transporte de O2, que é ligado quando ele se liga à hemoglobina, né? Quando eu escrever HB é hemoglobina, e se combina na forma de oxihemoglobina pela reação tal. Tá? Então, ó, a hemoglobina se junta ao O2 e vai para os pulmões, se tornando HbO2. E quando vai para os tecidos, vai e se dissocia, né? E se separa em HB e O2. Porque o O2 vai entrar nas células, fazer respiração celular. E assim vai, tá bom? Agora o transporte do CO2 ocorre quando o CO2 se liga à hemoglobina na forma de carbohemoglobina. Tá? Então vai HB mais CO2 para os tecidos, virando HbCO2, e no contrário para os pulmões.
onde nós vamos expelir CO2, tá bom? E aí, por isso que vai assim separado para os pulmões. Porém, isso aqui é uma pequena parte, tá bom? Uma pequena parte se dissolve no plasma e uma outra parte, um pouquinho maior, não tão grande, faz esse processo. Porém, a maior parte mesmo, cerca de uns 70%, faz isso que eu vou mostrar agora. E tá a explicação embaixo, que é o que está aqui, ó. Então, ó, o gás carbônico pelas células se dissocia, tá? E aí vai fazer o quê? Se difunde para as hemácias, reagindo com a água. E aí essa reação forma o ácido carbônico H2CO3, tá bom? Então ácido carbônico é H2CO3. E aí esse ácido carbônico vai se dissociar em H+, e HCO3-, desculpa, aqui tem um H também, HCO3-. Logo, a maior parte dos íons bicarbonato, que é o HCO3-, vai se difundir no interior das hemácias para o plasma sanguíneo. E aí, quando chega nos pulmões, o mecanismo se inverte, ou seja, o HCO3- volta para as hemácias, reagindo com H+, formando ácido carbônico, produzindo o que? Água e gás carbônico, o qual é eliminado no ar expirado. Tá bom? É um pouquinho confuso, mas não se preocupa muito quanto a isso, tá? Transporte agora do monóxido de carbono, né? O gás é produzido pela queima de combustíveis. Ao ser inalado, o que vai acontecer? Ele vai se ligar, né, cerca de 200 vezes mais intensamente do que O2, e aí vai bloquear logicamente o transporte desse gás, formando a carboxiemoglobina por meio dessa reação. Então a hemoglobina se junta ao CO e forma HbCO3-, que nós chamamos de carboxiemoglobina. E aí, meu amigo, tudo complica, tá bom? E aí, para finalizar com chave de ouro, falar um pouquinho do controle da respiração, que é feito pelo bulbo, uma parte, um órgão lá do sistema nervoso central, tá bom? E aí esse movimento, né, o movimento de respiração pode ser conscientemente interrompido, então eu posso falar assim: gente, vou parar de respirar. Parei. Eu também não faço assim, gente, eu vou respirar só um minuto. Não, eu vou respirando constantemente, sem precisar parar para respirar, porque isso é feito involuntariamente, tá bom? Ou seja, quando que a gente para de respirar? Por exemplo, quando a gente está embaixo da água, ou quando a gente evita de respirar poeiras ou substâncias tóxicas, né, por exemplo. E aí, essa capacidade, no entanto, ela é limitada por conta do acúmulo de CO2 no sangue, de acordo com aquela reação que eu acabei de mostrar, que é essa daqui, ó, devido a esta reação aqui. Então a gente não pode sempre, se a gente parar de respirar de maneira consciente, é impossível ficar sem respirar por conta do aumento do gás carbônico no sangue. E aí gera o que? Uma queda no pH sanguíneo. Gera uma queda no pH sanguíneo. Por quê? Ó, se essa atividade muscular aumentar durante uma atividade física, por exemplo, os músculos vão liberar maior volume de CO2 no sangue e a reação representada, que é o que está ali, se deslocará para a direita, aumentando a formação de íons H+, e reduzindo o pH sanguíneo. E aí essa diminuição do pH faz com que o bulbo aumente o ritmo respiratório, eliminando o excesso de gás carbônico e aumentando a absorção, para você conseguir ter mais energia. Bonito isso, né? Logo, quando a atividade física é encerrada, o gás carbônico vai sendo eliminado pouco a pouco, e aí o que vai acontecer? Deslocando a reação para a esquerda, diminui a concentração de íons H+, levando ao aumento do pH e vai voltando ao normal, tá bom? Olha que bonito, né? Olha que bonito. É fantástico, nosso corpo é maravilhoso. E meu povo, encerro a nossa aula. Ah, tá aqui o bulbo, esqueci de mostrar. O bulbo tá aqui, ó. Esta parte aqui. Também o nosso cérebro é muito bonito, né? Olha que fantástico. Mas enfim, agora sim, encerro a nossa aula por aqui, agradecendo você por ter assistido. Muito obrigado pela paciência, por ter assistido. Não esqueça de compartilhar, seguir o nosso Instagram. Seja feliz sempre. Muito obrigado, um grande abraço, fiquem bem, lembre-se do formulário e nos vemos então na próxima aula, gente. Até mais, falou, tchau, tchau!